essas imagens que foram reveladas pelo The New York Times, onde mostram Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria, aqui em Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive, deu uma declaração ao jornal Metrópolis, confirmando que permaneceu durante 2 dias na Embaixada da Hungria, aqui em Brasília, logo após ele ser alvo de uma operação da Polícia Federal, que acabou ficando com o seu passaporte, isso no mês de fevereiro. Esse fato, como eu disse, foi revelado no The New York Times, que teve acesso a vídeos do Sistema de Segurança da Representação Diplomática do Brasil. Bárbara, chamou a sua atenção essa informação ter sido publicada por um jornal que não é brasileiro, um jornal americano? Teria algo por trás disso? Qual seria o objetivo? Chamou minha atenção aqui, foi um comentário da Paula Marisa no Twitter, que eu achei extremamente pertinente o comentário dela. Ela colocou assim: foi a Michelle que denunciou o Bolsonaro à PF pelo crime de dormir fora de casa? Eu vou rir dessa situação, eu vou rir, gente, porque realmente essa é uma pergunta muito importante, Berenice. Como é que eles conseguiram imagens internas da embaixada da Hungria? Que doideira! E soltar isso nos Estados Unidos, através do New York Times, mega esquerdista. Então, assim, que conveniente, né? Em mais um dia ruim, onde mais uma narrativa contra o Bolsonaro é desfeita, onde a galera fica assim, cara, tá perseguição demais. É muita perseguição. Olha o negócio dos móveis. Aí depois esse negócio, então o Bolsonaro não tem nada a ver mesmo com a morte da Marielle, o que a Globo fez foi uma desordem informacional? Aí não, hoje não, Bolsonaro tentou fugir. Vamos ver se não rola aí uma preventiva. Gente, isso aqui é muito sério, deixa eu explicar para vocês. O que eles querem com isso? O que eles querem é alegar que o Bolsonaro tentou fugir para a embaixada da Hungria, e se ele tentou fugir para a embaixada da Hungria, ele está em risco de fuga. Então, eles podem oferecer um pedido de prisão preventiva para que o Bolsonaro não fuja. Olha só, o Bolsonaro foi para os Estados Unidos, ficou lá 3 meses, voltou no meio do caos das joias, vocês lembram das joias e cartão de vacina? E ele voltou porque ele quis. Ele estava lá e ele voltou. Bolsonaro foi para a posse do Milei. Ele já estava na Argentina, o Milei é um governo amigo. Ele voltou porque ele quis. E aí agora não, estão falando aí, não, acho que foi 2 ou 4 dias após o Alexandre reter o passaporte do Bolsonaro, ele teria ido na embaixada da Hungria. Bolsonaro falou a respeito, ele disse que ele visita, sim, embaixadas e conversa com pessoas estrangeiras porque ele dá todo o contexto do que está acontecendo no Brasil, e isso irrita muito as pessoas poderosas, porque são contextos internacionais que são levados e repercutidos lá fora. Nós tivemos na semana retrasada, os deputados arrumando um escândalo lá nos Estados Unidos. Então, isso é uma iniciativa que eu acho extremamente importante, porque no Brasil, com o nível de aparelhamento que nós estamos vivendo, é pouquíssimo provável algum retorno jurídico, eu vou falar jurídico, tá? Para não incorrer em nenhum crime do setor lá da Polícia Federal, do TSE e do Ministério da Justiça, já nem sei mais qual deles é, às vezes é os 3. Mas a banca de advogados do Bolsonaro emitiu um comunicado à imprensa, que é bem pequenininho, vou ler aqui para vocês, tá? Comunicado aos veículos de imprensa. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, passou 2 dias hospedado na Embaixada da Hungria, em Brasília, para manter contatos com autoridades do país amigo. É óbvio, o presidente da Hungria é um aliado político e ideológico do Bolsonaro. No momento onde você está sendo perseguido ao extremo, eu acho válido você, sabe, trocar uma ideia com essa galera lá fora, porque se der Merlin, né, estou contando aqui para você a minha versão. Isso também foi o que o Bolsonaro disse, né, que ele estava aplicando o contexto dele. Essa parte é importante. Como é do conhecimento público, o ex-mandatário do país mantém um bom relacionamento com o premier húngaro,
com quem se encontrou recentemente na posse do presidente Javier Milei em Buenos Aires. Nos dias em que esteve hospedado na embaixada Magyar, acho que Magyar é o nome da embaixada, né? A convite, então ele foi convidado para ir até a embaixada. O ex-presidente brasileiro conversou com inúmeras autoridades do país amigo, atualizando os cenários políticos das duas nações. Quaisquer outras interpretações que extrapolem as informações aqui repassadas se constituem em evidente obra ficcional, sem relação com a realidade dos fatos e são, na prática, mais um rol de fake news. E agora, a CNN, ela trocou uma ideia com o jornalista que teve acesso a essas imagens e divulgou isso no New York Times. Eu vou colocar só o áudio para vocês escutarem o nível da militância e a forçação de barra que eles estão tentando fazer, a análise mirabolante, porque se não dá para prender o Bolsonaro por crimes que eles alegam que o Bolsonaro cometeu, vamos tentar, então, pelo menos meter uma preventiva nele, porque as preventivas atualmente são sem prazo determinado, diferentemente do que diz a lei, né? Mas isso é só um detalhe. Vou pedir para pôr o áudio para vocês escutarem. E nesse contexto, então, Jack, faz sentido a hipótese de que Bolsonaro estaria pedindo asilo na hipótese de ser preso. Então, o que eu posso dizer é que eu não tenho provas disso. A gente publicou gravações que mostraram que o ex-presidente dormiu na embaixada por 2 noites e isso aconteceu 4 dias da PF confiscou a passaporte dele. Não, certo, não há provas disso. A gente está tecendo um raciocínio político aqui, né, de análise. E nesse contexto, então, Jack, faz sentido a hipótese de que... Era só isso. Então, o que a jornalista estava tentando fazer? Jornalista não, vou chamar a Raquel Landi de jornalista. Ela estava virando para o cara que teve acesso a essas imagens e falou, então a gente pode falar que ele estava tentando um asilo para poder fugir. O cara completamente constrangido, porque eu acho que nos Estados Unidos eles não estão acostumados com esse nível de ativismo jornalístico, né, que se vê no Brasil. E ele, constrangido, ele fala, não, eu não posso falar isso, eu não tenho prova nenhuma para falar isso. Não, isso aqui é só uma análise. Não é uma análise, é uma narrativa, e a narrativa é colocada pela imprensa para se espalhar para as pessoas, para que isso seja repercutido em todos os veículos de mídia, e você ficar com a sensação que está todo mundo achando isso, na verdade não está. Não tá. O Nicolas fez uma postagem que eu achei maravilhosa. Ele chegou lá no Twitter e escreveu assim, se você viu que Bolsonaro estava na embaixada da Hungria e você não tá nem aí, fique tranquilo, a maioria das pessoas também não está. Também não está. Porque, de fato, ninguém tá nem aí mais para isso. Quando que eles vão entender? Sabe com o que a gente está preocupado? A gente está preocupado com o aumento da inflação, que eles dizem que está em 5%, mas do alimento já passou de 10%. Do alimento já passou de 10%. Desculpa. Já passou de 10%, como que pode estar a 5% se a inflação dobrou nos alimentos? As pessoas não estão preocupadas onde o Bolsonaro dormiu por 2 dias. Ele estava aqui dentro, ele não fugiu do país, ele esteve fora do país em 2 ocasiões, em meio a essa perseguição que ele já vive há bastante tempo, e ele voltou, porque ele quis. Todas essas operações que aconteceram foram baseadas na delação do Cid, que recentemente teve um áudio divulgado, que a gente não sabe por quem, mas que ele dizia que não era nada disso, não teve nem investigação para saber se o que o Cid estava falando é verdade. Já chamaram o Cid e falaram assim, e aí, fala aí, é verdade ou não é? É verdade ou não é? O Cid, apavorado, como ele já falou que estava no áudio, que ele estava apavorado porque incluía a mãe, a esposa, a filha e o pai, aí ele fala, não, é tudo verdade mesmo, e mesmo assim o cara saiu preso. Mas a galera tá falando que isso é justiça, isso tudo não passa de justiça. A mídia continua dando em sequência que a permanência do Bolsonaro na Embaixada da Hungria poderia justificar restrições mais rígidas, que significaria a prisão preventiva, que é o que eles estão buscando, porque gente, mais de um ano e meio, estão tentando prender o Bolsonaro e não conseguem. Não tem um monte de prova? Não consegue. O Bolsonaro foi denunciado agora por causa do cartão de vacina, né? Aí a outra coisa,
que eu até separei aqui para comentar com vocês, sem alarde nenhum, enquanto isso está acontecendo, o embaixador da Hungria no Brasil, que é o Miklos Haumai, foi chamado para... Não sei se é esse o nome dele, se eu pronunciei corretamente, porque o nome dele é muito diferentão para mim. Então, é assim, seu Miklos Haumai foi chamado para dar explicações em Itamaraty na primeira quinzena de fevereiro, depois de uma postagem do primeiro-ministro Viktor Orbán, que é o premier, né, em defesa do ex-presidente Bolsonaro. Então, é para chorar as pitangas, eu acho. Bolsonaro disse que frequentou as embaixadas para dar contexto do Brasil, do que ele está vivendo, e ele está mega preocupado com tudo que está todo mundo falando da esquerda. Quem está falando é a esquerda, obrigando a gente a repercutir, para dizer, parem com isso, ninguém quer saber mais disso. Tá feio, desde o episódio da baleia, já ficou feio pra caramba. Que ele tá lá no evento da Michelle, que de fato está acontecendo no teatro, que a Erika Hilton, deputada militante do PSOL, não queria deixar acontecer, mas está acontecendo e ele está lá, enquanto nós estamos conversando sobre isso. Enquanto os ministros de Estado do Lula, em vez de falar da dengue, em vez de falar da inflação, do pobre que não tem dinheiro para comprar arroz, muito menos para comprar picanha e cervejinha, que o Lula prometeu, ele está falando, não, agora com essa história aí, ó, o Bolsonaro se torna um réu confesso. E a gente é obrigado a comentar sobre isso, porque isso não pode ficar sem uma resposta. Porque, galera, eu posso estar muito equivocada, mas eu acho que eles vão tentar uma preventiva do Bolsonaro. Por causa disso. E agora a gente só vai poder aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas o contexto é todo esse. É 1 ano e meio de joia, de cartão de picadinha, de golpe, de baleia, agora de embaixada. Meu Deus! Meu Deus! Galera, meu Deus! Eles soltaram o Lula, o mentor do Petrolão, segundo seus próprios parças, que desviou bilhões e bilhões do nosso dinheiro, enquanto milhares de pessoas morriam no SUS. Vocês já pararam para pensar, gente, que a corrupção, ela causa genocídio? Porque ela tira de quem precisa e vai para o bolso de político. Esse cara foi acusado dessas coisas e ninguém fala mais disso. Foi a história sendo reescrita na nossa cara. E querem me convencer que o Bolsonaro agora precisa ser preso porque estava na embaixada? Ah, vá! É a primeira e a última vez que eu vou falar sobre isso. Porque enquanto a gente está falando sobre isso, a gente está fazendo o que eles querem. Dando a sensação de que está todo mundo horrorizado com isso. E não está. Eu estou horrorizada com 44 milhões de brasileiros sem saneamento básico, do qual o PT votou contra o marco de saneamento básico. Isso me horroriza. Isso. Entendeu? O resto é assim, a gente é inimigo do Bolsonaro, então vamos tentar aqui ficar falando mal dele 24 horas para ver se o Alexandre prende ele. Vamos ver. Vamos ver. Ô, Bárbara, é exatamente isso. A coisa é tão ridícula que só para lembrar um detalhe, um único detalhe só. Qual foi o dia que o Bolsonaro convocou a manifestação do dia 25? Que ele estava lá de camisa do Brasil? No dia 12 de fevereiro. No dia que ele foi para a embaixada, como é que ele estava pretendendo ficar asilado se ele convocou uma manifestação? Ele ia convocar, e ele falou, estarei lá. Sim. Estarei lá. Então, assim, eu quero te prender, se ele estava fugindo, por que ele ia marcar uma manifestação? Pois é, ainda falou, minha defesa eu farei lá. Ele fala isso no vídeo. É então, isso assim, mesmo. Não faz o menor sentido, gente. A coisa assim é tão ridícula. Então quer dizer que o Bolsonaro não pode mais visitar a embaixada. Ele não pode Não mais. pode. Não pode. Ele foi presidente do Brasil, mas ele não pode conversar com embaixadores, ele não pode conversar com o primeiro-ministro de um país, não pode. Ele falou que ele é amigo do Viktor Orbán. E o Viktor Orbán elogiou o Bolsonaro quando esteve lá na Argentina. Então, assim, não é uma coisa que o Bolsonaro tirou do nada, tirou da cartola. Entendeu? É um negócio que faz sentido com toda a história do Bolsonaro, do mandato dele e dos acontecimentos recentes. É um negócio assim tão tosco,
Mas é o que a Bárbara falou. Apesar de ser tosco, eles vão fazer dessa coisa uma coisa muito séria, né? Eles vão dar aquele ar de seriedade para poder ver se cola a justificativa de uma preventiva. Mas, gente, não faz sentido. A pessoa convoca uma manifestação para 2 semanas ali, praticamente, depois, onde ele disse que ele estaria presente fazendo a defesa dele e queria que as pessoas estivessem lá para prestigiar esse momento. E aí ele estaria planejando uma fuga espetacular, né? É um negócio assim que... E o motivo é o mesmo que ocasionou a prisão do Mauro Cid, né? Sim. Descumprimento de uma medida cautelar. Eles estão tentando emplacar agora com o Bolsonaro também. Se você gostou desse conteúdo, entra para a família para ter acesso a ele na íntegra no chatolizei.app.